patrocinado pelo Rabbi Shloime e Mirale Greenwald. Essa é uma Sihá no Likutei Sichot, volume 14, Parshas Dvarim, Sihá número 1. Na Parshá dessa semana nós estudamos como Moishe adverte os Yudim e os ensinamentos que Rashi ele aprende de uma dessas advertências. A Sihá é composta por 6 partes. Na primeira, o Rebbe pergunta 2 perguntas sobre Rashi. Na segunda, ele responde as 2 perguntas. Na terceira parte, ele mostra uma dificuldade que ficou baseado nessa resposta. Na quarta, ele responde sobre essa dificuldade. Na quinta, ele mostra como o assunto dessa resposta ele tem a ver com tudo aquilo que o verso está falando. E na sexta, ele ensina aquilo que a gente pode aprender disso para o período de Ben HaMetzarim, aquelas 3 semanas entre 17 de Tammuz e 9 de Av. No começo da nossa parsha, no Pasuk Eila Dvorim Asher Diber Moshe Lebnei El Kol Israel, essas são as palavras que Moshe falou para todo o povo de Israel, e ele fala o seguinte: Bever Yarden, no Além Jordão, Bamidbar, no deserto, Baravá, Mulsuf, Ben Paran, Ben Toifel, Velavan, Vechatzerois, Vedizav. Então, o Rashi, ele explica a seguinte coisa. Olha no quadro à direita, onde vão aparecer todos esses nomes. Essas são as palavras, porque essas são advertências. E aqui ele relacionou todos os locais onde os Yudim, eles deram motivo para Hashem, ele fica bravo, infelizmente, conosco. E por isso, ele não detalhou as palavras que ele falou em cada um. Ele, por causa da honra do povo de Israel, ele simplesmente citou cada um dos nomes onde houveram problemas de comportamento do povo, e ele falou uma palavra que simbolizava isso: Bamidbar, conforme a explicação, Baravá, Mulsuf, Ben Paran, ou Ben Toifel Velavan, Vechatzerot. E agora nós vamos chegar na parte que a nossa Sihá vai falar. Quando chegam as palavras de Zahav, que é a última dessa parte, ele advertiu o povo judeu sobre o pecado do bezerro de ouro. Por que isso é a advertência do bezerro de ouro? Porque Deus deu muito ouro que Deus tinha dado, Shenemar Kesef, Irbeiti la Vezahav Asulebal. Eu dei também muito ouro, e o que eles fizeram? Eles fizeram desse ouro uma idolatria. E por isso o local é chamado de Zahav, por causa da quantidade de ouro que eles receberam. Mesmo que Rashi já havia dito no começo do Pasuk, que Lefi Shehem Divrei Tochachot, já que são palavras de advertência, e Moshe tinha citado todos os locais onde o povo ele deixou Hashem bravo, etc., ele não precisava dizer advertiu no caso de Dizav. A grande pergunta é, por que consta aqui a palavra advertência? Ele advertiu em Dizav, porque no caso de Dizav, o local do ouro, isso daqui não é o nome de um local. E é por isso que Rashi vai falar, talvez ele não estava incluído na lista das advertências, já que ele estava citando locais, e disse que nesses locais ocorreu um problema e houve uma advertência, já que Dizav não é o nome de um local, mas simboliza um ato, uma ação que ocorreu naquele local, que é a ideia do bezerro de ouro. Por isso ele falou, advertiu em Dizav também, advertiu
em relação ao ouro que fizeram o bezerro. E por isso Rashi está nos contando que não é um local, mas que apesar disso houve uma advertência também em relação a isso. E Rashi, isso também funciona para a passagem que é chamado Ben Teufel ve Lavan. Entre Teufel e Lavan, Rashi lá ele explica que também ele usa a palavra advertência. Por quê? Porque lá eles falaram contra o maná, que ele é branco, e eles estavam reclamando, e não é um nome de um local, e por isso Rashi também usa aqui a expressão advertência. Como o próprio Rashi ele diz, Hazano al kol mikra, procuramos em todas as escrituras, Velo matzino makom, nós não encontramos um local, Sheshmoi Teufel velavan. A gente não viu nenhum local que era chamado Teufel e Lavan. Eila, somente aquele local que está escrito Ben Teufel velavan vechulu, que não é a expressão de um local, mas é a expressão de um evento que ocorreu durante a travessia. Sobre isso tem duas perguntas. A primeira, por que Rashi fala que Dizaav não é o nome de um local? E que ele é chamado de Zav em nome do evento que aconteceu, que lá eles fizeram o bezerro de ouro por causa de terem muito ouro, etc. Existem vários locais, a gente poderia ter dito que o nome do local era de Zav, e o nome era chamado de Zav exatamente porque fizeram isso, porque lá fizeram o bezerro de ouro. Nós encontramos muitos locais na Torá que o nome é baseado em eventos de coisas que ocorreram naquele local. E mesmo que a gente não vai ver nenhum outro local onde o nome de Zav é citado também, isso não é problema. Existem várias localidades que são citadas na Torá e nas Escrituras, que são citadas somente uma única vez. Então pode ser que essa é a única vez que foi dito de Zav. E se ele pegasse e dissesse que de Zav é o nome do local, ele estaria na regra geral. Aqui Moshe Rabbeinu está lembrando todos os locais que eles passavam e todas as coisas erradas que eles fizeram nesses locais, etc. Nesse caso, o Rebbe elabora, não dá para criar uma similaridade entre o man e entre a reclamação contra o man e o bezerro de ouro, porque não é igual ao Teufel velavan. Por quê? Porque quando um local é chamado em nome de algo que ocorreu, ou você vai falar um evento que ocorreu, ou você vai falar o objeto com que ocorreu, ou a causa por que ocorreu, pelo menos. Mas nesse caso, Teufel velavan são palavras que os Yudim falaram de algo branco. Isso daqui não é nem o pecado, não foi isso que ocorreu. O pecado foi que eles estavam reclamando do man, etc. Mas não porque ele era branco, ou porque estavam falando a respeito disso. Aqui não está nem o evento que ocorreu, nem o objeto que ocorreu, nem a causa que ocorreu. No caso do maná, não dá para utilizar nenhuma dessas explicações. Mas no caso do bezerro de ouro, dá para dizer isso. Porque Rashi utiliza, quando ele fala por que fizeram o bezerro de ouro, o Rashi usa as palavras Bishvil Rov Zaav Shayalahem, por causa do muito ouro que eles tinham, inclusive está grifado em vermelho a palavra bishvil, por causa. Então, já que foi por causa do muito ouro, que eles tinham ouro demais, isso levou eles a fazer o bezerro de ouro, então o local poderia realmente ser chamado de Dizav. Então, por que Rashi não aprende que o local sim foi chamado de Dizav? Uma segunda pergunta. Rashi já tinha ensinado que o conteúdo desse ensinamento, ele já tinha tocado nesse assunto no Parsha Kitissa. No Posuk Vaishav Moshe el Hashem, Moshe respondeu para Hashem Vayomer e ele disse, Ve'asu lahem Elokei Zav, fizeram deuses de ouro.
Elokei Zaav, Rashi explica, Atal Shegaram Talaem. Foi o Senhor que causou isso. Sheishpat Alaem Zaav Kol Cheftzam. O Senhor deu para eles ouro. O Senhor deu para eles tudo o que eles queriam. Mayasu Shelo Yartu. O que os judim podiam fazer que eles não iam pecar? O Senhor deu ouro que não acabava mais. Eles acabaram usando ouro para fazer idolatria. Acontece o seguinte, se Rashi precisava fazer um aprendizado disso, ele já deveria ter feito esse aprendizado no Parshat Kitissa, que é a primeira vez onde esse ensinamento ele foi trazido. Por que Rashi demora para tocar nesse assunto e detalhar esse assunto até a nossa Parsha em Dvorim? A explicação disso é baseada no seguinte. A necessidade do aprendizado que Rashi fez em Parsha Kitissa é claro. Por quê? Porque existe uma dificuldade para entender a introdução de Moshe Rabbeinu quando ele estava conversando com Hashem. Vamos ver o que Moshe disse. Esse povo fez um grande pecado. Fizeram deuses de ouro. Horas. Logo em seguida, Moshe continua, e agora o Senhor, por favor, perdoe o pecado deles. Parece que uma frase não tem ligação com a outra. Ele fala, o povo fez um grande pecado e fizeram deuses de ouro. Então o povo fez coisas horríveis. E agora o Senhor tem que perdoar. Qual é a ligação entre o grande pecado, deuses de ouro, e perdoar? Mas o que acontece? Isso não é uma contradição. Moshe está explicando por que o pecado ele tem que ser perdoado. Por um lado, ele não está tentando dizer que o pecado é pequeno, não. Moshe admite que o pecado é grande. Por isso ele falou, o povo realmente fez um grande pecado. Isso ele não vai falar, ninguém discute que eles fizeram. E sobre o pecado, Moshe Rabbeinu não adianta falar sobre ele, porque ele é um pecado grande. Mas ele vai explicar o que levou os Yudim a fazer esse pecado. E é isso que Moshe falou, o que fizeram deuses de ouro. E Moshe Rabbeinu sobre os deuses de ouro, ele fala o que? Atal Shegaram Talaem, foi o Senhor que causou isso para eles. Porque Moshe Rabbeinu queria Melamed Zchut, aprender um mérito para os Yudim e mostrar que a culpa não era simplesmente deles. Em relação ao pecado do bezerro de ouro, o que ele fez? O Senhor deu para eles tanto ouro que acabaram fazendo bobagem. No meio de tanto ouro, acabaram fazendo bobagem. E é isso que Moshe Rabbeinu está falando em Parshas Kitissa. Então, nós temos que ver que aqui existe uma diferença fundamental em relação à mensagem que Moshe Rabbeinu está adotando na Parsha Kitissa e na nossa Parsha. E vamos separar nas duas colunas. Em Parsha Kitissa, Moshe Rabbeinu falou para Hashem para aprender uns Zchut para os Yudim e para minimizar o pecado do bezerro de ouro, por causa que foi Hashem que acabou colocando a causa, que acabou causando, detonando esse tipo de comportamento de fazer um bezerro de ouro. Mas na nossa Parsha, Moshe Rabbeinu não quer diminuir o pecado. Moshe Rabbeinu não está falando com Deus. Aqui Moshe Rabbeinu está falando com os Yudim. Então ele quer enfatizar a grandeza do pecado. E é por isso que em Parsha Kitissa ele não vai falar, olha, Deus fez uma coisa muito boa e deu para vocês bastante prata e ouro. E olha o que vocês fizeram um ídolo de ouro. Porque lá ele está querendo mostrar que os Yudim têm mérito. Mas aqui ele está querendo mostrar que os Judim receberam de Hashem, a ênfase de Moshe Rabbeinu é mostrar para os Judim o tamanho do erro que eles fizeram. Então ele tem que mostrar que ouro e prata foram não causas, mas ouro e prata aumentam na gravidade dele.
do pecado que foi feito. Eles receberam muito ouro e prata, e em vez de estarem agradecidos para Hashem, o que eles fizeram? Eles fizeram um bezerro de ouro, eles fizeram um ídolo com ouro. Por quê? Porque ele quer que os Yudim entendam a gravidade do que eles fizeram para eles se arrependerem. Agora nós entendemos por que não dá para explicar que Dizav é o nome de um local. Por quê? Porque Dizav, apesar de estar relacionado com o Egel, que o Egel foi feito por causa de ter tido muito ouro que eles tinham, mas a ênfase do ouro, ela mudou num caso ou no outro. No caso do Parsha Kitissa, o ouro servia para mostrar que o pecado, apesar de ter sido feito, ele foi, de certa maneira, inspirado por Hashem, por ter dado para eles muito ouro, ou no nosso caso da Parsha, isso vem acrescentar na severidade do pecado, que eles receberam muito ouro e, em vez de estarem agradecidos, fizeram o bezerro de ouro, etc. Mas o ouro, ele vem ou para reduzir, é como um botão de volume, ou ele reduz o volume do pecado, ou ele aumenta a intensidade do pecado, mas ele não é o pecado em si. O pecado em si também não é a causa do pecado. O ouro é uma característica colateral ao pecado. O pecado que eles fizeram foi idolatria, o objeto do pecado deles foi o bezerro de ouro. E o motivo pelo qual eles fizeram o pecado foi porque Moshe Rabbeinu demorou para descer, e essa demora acabou causando uma preocupação, e essa preocupação acabou se desenvolvendo no pecado do bezerro de ouro. E por isso, já que ouro é um aspecto colateral ao pecado, um botão de volume para aumentar ou diminuir a intensidade dele, não seria nominado local atrás disso, porque ele só vem para acrescentar ou para diminuir a severidade daquilo que aconteceu naquele local. Se por um lado nós respondemos as perguntas anteriores, surgiu uma nova pergunta. A linguagem de Rashi não está clara. Se é como nós explicamos, que houve um aspecto colateral, Rashi deveria ter dito, o Richam Alayegel, ele advertiu sobre o bezerro Shasu, que fizeram Berov Zahav, por causa, junto, já que eles tinham muito ouro. Sheyalaem. Isso vem indicar que o ouro que Hashem deu, ele ajudou, ele colaborou para fazer o Egel. Mas quando Rashi fala Bishvil, por causa de, ele mostra que o ouro sim foi o motivo pelo pecado. E já que o objetivo aqui é para aumentar a explanação da severidade do pecado e não o oposto, não se deveria dizer que o ouro foi o motivo para o pecado. Dizer que o ouro foi o motivo para o pecado é que nem Rashi falou, que nem a Parsha falou, que nem Moshe Rabbeinu falou no Parsha Kitissa. Já que Deus deu muito ouro, isso fez com que eles ficassem um pouco transtornados e não soubessem o que fazer com o ouro e acabaram fazendo o bezerro de ouro. Mas isso caberia muito bem no Parsha Kitissa, mas isso não cabe na nossa Parsha, onde que ele quer ressaltar a severidade do pecado. Explicação disso, baseado naqueles ensinamentos de Rashi que estão conectados com a parte profunda da Torá e em Nashal Toira, Rashi falou no começo da explicação dele o seguinte: o Posuk, quando ele falou os locais onde a gente passou, ele Iskiram Beremes Mipnei Kvoidem Shel Israel.
Moshe Rabbeinu citou o nome desses locais somente em resumo, com uma dica, com um apelido, com uma indicação de quais foram os locais, por causa da honra do povo de Israel. O motivo é o quê? Que Moshe Rabbeinu, por causa da honra dos Yudim, ele não contou a história toda. Ele contou uma palavra que lembrava a história. E da mesma maneira que, por causa da honra do povo de Israel, o nome dos locais não foi citado e com toda a história e com todo um detalhamento expresso, mesmo dentro da palavra resumida, para aprender um mérito pelo povo de Israel, Moshe Rabbeinu também usa a palavra resumida para trazer um mérito para o povo de Israel. Ou seja, Moshe Rabbeinu queria advertir e queria levar as pessoas a se conscientizarem dos erros que fizeram, para que eles estivessem cientes da severidade do pecado deles. Mas apesar disso, Moshe Rabbeinu fala Bishvil Rov Zahav, por causa de ter muito ouro. Ele não precisava ter dito por causa de ter muito ouro, mas ele queria aqui indicar um limud zchut, ele queria aprender aqui um mérito, que não foi só os Yudim que fizeram porque fizeram, mas que a tal chegaram talaem, Deus causou para eles uma situação onde eles tivessem essa tentação. Eles receberam muito ouro, o que eles podiam fazer que eles não fossem pecar? Bom, quando nós aprendemos um princípio, então ele vale de uma maneira geral. Se Moshe Rabbeinu, mesmo quando estava repreendendo, ele estava preocupado com a honra dos Yudim, deve ser que do mesmo jeito que aconteceu um limud zchut em Dizahav, no meio da repressão de Moshe Rabbeinu sobre o pecado do bezerro de ouro, deve ser que nas outras passagens que são mencionadas nesse mesmo verso, Moshe Rabbeinu deve ter utilizado alguma expressão que falasse do mérito do povo de Israel. Então vamos ver, ele começa com a primeira expressão, Bamidbar, no deserto, e ele falou por causa que os Yudim, eles se rebelaram contra Hashem no deserto e falaram, melhor seria se tivéssemos morrido, etc, etc. Por que ele usou aqui a palavra deserto, que em geral ele mostra todo o espaço da travessia? E quando aquele pecado ocorreu no Midbar Sin, que fica entre Elim e entre Sinai, porque aqui ele queria mostrar um mérito. Qual é o mérito que ele queria mostrar? Que quando eles fizeram esse pecado e reclamaram, eles estavam no deserto, e por isso ele usa a palavra no deserto, porque o deserto, a gente sabe, é Midbar Agodol, Veanoir, é um local grande e terrível, Nachash Sarav, Akrav, lá tem cobras, tem víboras, tem akrav, tem escorpiões, Simaon, Asherei Maim, uma sede que a água não consegue saciar. Então é um grande teste, e os Yudim não podem ser culpados por ter reclamado, seria melhor que a gente tivesse morrido, etc., ao invés de estar aqui e coisa. Por quê? Porque a gente entende que esse deserto foi um teste muito grande. A próxima localidade é Baravá. Baravá explicará Shibishvila Aravá Shchatu Bebal Peor, por causa da Aravá, daquela planície Shchatu Bebal Peor, onde eles pecaram por Bar Peor, Beshitim Bervot Moav, nas planícies de Moav, bem na Yeshimot, Adavel, etc. Nós temos que entender, Arvot Moav, o local, Aravá, a planície, é um local muito amplo. Eles estavam no local especificamente de Arvot Moav, na planície de Moav, que fica entre Ishimot até Avel. E o nome desse local, Avel Shittim, o nome desse local devia ser chamado Avel Shittim, ou Shittim mesmo. Por que ele não falou Shittim? Ele falou Aravá.
porque Aravá, inclusive Aravá, quer dizer a planície. A planície, todo mundo sabe que é a planície daquele país chamado Moav. E o que tem a ver ressaltar que é Moav e não o local era Shittim, por que tem que ressaltar que era de Moav? Acontece que a gente sabe por que vieram o nome desses dois povos, Amon e Moav. Moav são as duas filhas de Lot que tiveram filhos com o pai. Só que a filha que chamou o filho de Moav, ela não era recatada. E por isso ela falou claramente, Moav veio do pai. Mas a jovem, a filha menor, ela chamou com uma linguagem limpa. Ela falou, é do meu povo, Bnei Amon, é do meu Bnei Ami, é do meu povo. Por isso ele chamou com o nome Amon. E por isso Moshe Rabbeinu, mais tarde, quando ele falou em relação à guerra, Moshe Rabbeinu falou que em relação a Amon, você não deve oprimi-lo, etc., ao passo que Moav, você, apesar de que você não vai invadir nele, você pode fazer alguns problemas para ele. Então, por quê? Porque Moav, ele tem essa marca, que é a marca da falta do recado. E eles continuam, eles continuam fazendo o ato que os ancestrais fizeram, e Deus, Poked Avon, Avot Albanim, Deus cobra o pecado dos pais quando eles se repetem nos filhos, quando os filhos seguem aquilo que os pais fizeram. Assim também na época de Moshe, Moav continuava nesse caminho de falta de recato. E essa falta de recato foi isso que causou aquelas relações que elas tiveram com os filhos de Israel, foi isso que causou a idolatria que os judim fizeram em Baal Peor. Eles não chegaram e foram idolatrar os ídolos de Peor. Primeiro eles encontraram as filhas de Moav e eles foram seduzidos pelas moças. E a sedução pelas moças, elas que causaram a idolatria. E por isso quando ele fala Baravá, é naquela planície, aquele local é conhecido. Lá o teste é um teste duro, lá um teste é um teste grande. E por que Moshe Rabbeinu está falando isso? Para minimizar no nome o rigor daquele pecado que foi feito. Na passagem pelo mar Mulsuf, está explicado por que ele é chamado assim, com esse nome, por causa disso que os judim se rebelaram em Yamsuf. Quando eles chegaram no Yamsuf, eles falaram, será mibli enkvarim bemitzrayim, será que falta túmulos no Egito? E também saindo do mar, eles se rebelaram. Como que eles se rebelaram? Aqui tem um limud zchut especial. Porque quando os Yudim, eles foram sair do mar, eles podiam pensar que do mesmo jeito que eles saíram de um lado, os Mitzrim saíram de outro, e os Mitzrim viriam atrás, e aí Hashem fez com que houvessem grandes despojos que foram jogados pelo mar. O mar jogou toda aquela riqueza, aquelas coisas que os egípcios levaram juntos com eles para o campo de batalha. Então, o que aconteceu? Os judim queriam ficar juntando tudo aquilo. E quando Moshe Rabbeinu falou, temos que viajar, eles ainda não tinham terminado de juntar. Então, esse foi o momento que houve a rebeldia por parte do povo. Mas sobre isso, Moshe Rabbeinu fala também, Atal Shegaram Talaem, o que o Senhor causou, o desejo que o Senhor causou, colocando todos aqueles despojos na beira do mar.
E aqui a gente pode aprender esse desejo de duas maneiras: o que eles desejavam fisicamente, toda aquela riqueza, o que eles desejavam espiritualmente, ter aqueles objetos por servir a Hashem. Mas de qualquer maneira, utilizando a palavra Mulsuf, Moshe Rabbeinu, de certa maneira, está explicando o pecado dos Yudim e, de certa forma, minimizando ele, também preocupado com a honra do povo de Israel. Também a palavra Paran, aquilo que eles fizeram no Midbar Beparan, aí vem a explicação, Alidei a Meraglim, através dos Meraglim. Na verdade, aquilo que a Torá deveria dizer era Becheta Meraglim, o pecado dos Meraglim. E Rashi também podia dizer era o pecado que aconteceu ligado com os Meraglim, mas não. Ele faz questão de explicar a Ledeia Meraglim, através dos Meraglim. O que quer dizer através dos Meraglim? Isso está mostrando que se não fosse os espiões terem persuadido os Yudim e terem argumentado contra os Yudim não teriam feito aquele pecado. Então, na verdade, a palavra Paran, ele está mostrando que, de certa maneira, a honra do povo de Israel, tentando, de certa forma, minimizar o pecado que aconteceu ligado com os Meraglim. O próximo local é Ben Teufel Velavan, que, conforme a explicação da parte profunda da Torá, o que quer dizer branco? Eles estavam Teufel reclamando do Lovan, do branco, que o maná, ele era branco. Na parte profunda da Torá, a gente vê que branco, ele é acima das outras cores. E as cores, elas representam os prazeres. E, de certa maneira, o que eles estavam reclamando? Eles estavam reclamando porque no maná, no man, eles tinham o branco, e o branco está acima dos prazeres, etc. A verdade é que eles não reclamaram que o maná era branco. Mas Moshe Rabbeinu procurou encontrar, no meio de tudo, alguma coisa que desse algum mérito para o povo de Israel ao fazer o pecado correlacionado ao man. Depois o último local é Hatzerois, e lá Rashi explica na discussão promovida por Korach. Na verdade, seria correto que Rashi dissesse na discussão de Korach e a turma dele, etc. Mas aqui existe um outro propósito nisso. Como nós explicamos numa outra sikha anterior, a visão de Moshe Rabbeinu era que a discussão era uma discussão só de Korach, não era uma discussão dos Yudim. Mas o que acontece? Korach, que era muito habilidoso, persuadiu as pessoas a irem atrás dele. Mas na visão de Moshe Rabbeinu, quem estava fazendo a discussão era Korach. O resto era Maria vai com as outras. É isso que Moshe Rabbeinu falou, uma pessoa, ele vai fazer o pecado e Deus vai ficar bravo com todo mundo, então não pode ser. E por isso ele chama isso a discussão de Korach, e por isso o nome, ele vem simbolizar a discussão que foi promovida para o Korach, mesmo que ele admite que aconteceu um pecado do povo, mas ele fala a culpa não foi do povo. Ele tenta sempre, apesar de admitir o pecado, encontrar alguma leniência em relação a esse pecado. Agora o ensinamento de tudo isso que nós falamos, em Parshas Dvorim, é lida sempre no Shabbos, antes de Tisha B'Av, ou no Shabbos do próprio Tisha B'Av. Então é conectado
com Tisha B'Av, é conectado com esse ensinamento que nós falamos. A ideia geral de Ben HaMetzarim é que nesse período os Yudim, eles são admoestados, eles são advertidos. E Rashi fala isso no começo da nossa parsha, que o começo da nossa parsha também tem uma advertência. Mas quando Hashem adverte os Yudim, naquela mesma hora ele está preocupado bikvoidem shel Israel. Ele está preocupado com a honra do povo de Israel, porque o propósito da advertência, o propósito da descida dos Yudim no Golus é por causa da Aliyah, é para trazer uma subida maior. E para aumentar ainda mais na honra do povo de Israel. E por isso, no período do Galut, mesmo no período do Galut, nós podemos reconhecer a grandeza e a honra do povo de Israel. E uma das ideias que estão ligadas com Kvoidem Shel Israel, uma das ideias que estão ligadas com a honra do povo de Israel, é que no período do Galut, sobre ele está escrito a Megilat Eicha, onde está escrito Eicha Yashva Badad. Como foi que os Yudim estão sentados, sozinhos, etc. Isso a gente pode estudar do jeito triste, mas na verdade existe uma coisa muito boa dentro disso. Por quê? Porque como está escrito no verso Am levadad ishkon uvagoim lo yitchashev, é um povo que fica sozinho e ele não é contado junto com os outros povos, porque em todas as situações o povo de Israel não se mistura com os outros povos. Como Razal eles nos falaram, assim como Hashem eneinu mitarev eila oimed, assim como o azeite ele não se mistura com a água, ele fica boiando sobre a água. Assim o povo de Israel ele não se mistura com as nações idólatras, etc. E por causa dessa qualidade que o povo dos Idn, eles ficaram per si, eles não se misturaram com as nações, eles vão merecer que Kvoidem Shel Israel, que a honra do povo de Israel, ela se revele, e ela se revele de uma forma plena, com a construção do terceiro Beis Hamikdash, como é explicado, como é sinalizado no nosso Posuk, e que isso ocorra Sheibane Beis Hamikdash, que seja construído Beis Hamikdash, Bimeira Biameinu, rapidamente em nossos dias, o Beagola de Dan.